Alô, alô, estamos no ar já? Acho que sim, hein? Deixa eu ver só uma coisa de última hora aqui, ó. Pera aí. Não, tudo bem, tudo bem. Deixa eu... Ó o portão aqui, ó. Agora sim, isso eu vou cortar então lá. E agora vamos lá. Alô, alô, começando aqui mais uma edição do Telefonema. Sejam bem-vindos. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemas, eu acho que vocês já sabem. É o nosso podcast de conversa, de bate-papo, sempre tentando propor aqui, através da nossa jornada aqui, um momento de reflexão, de escuta, para a gente ouvir outras ideias, outras pessoas, né? E a partir da história delas, pensar um pouco da nossa, né? Sempre que eu falo aqui de ser uma jornada mesmo, né? De ser um passeio, uma aventura juntos, né? É uma conversa um tanto quanto sem roteiro, mas com um objetivo muito claro, né? Não é só uma conversa, nós estamos só vagando pela internet para te vender coisas. A gente está tentando mexer aqui com as ideias, sempre. É a nossa missão aqui no Telefonemas. Sempre se moldando, sempre se adaptando aí às circunstâncias, né? Normal. E hoje a gente vai ter uma honra aqui de receber um convidado repetido, né? Uma figurinha repetida, mas que vai ajudar a completar o nosso álbum, porque ela vem sempre renovada, com novas ideias, novas visões, que é o Vitor Marques, né? Lendo aqui, hoje eu vou puxar a biografia do Vitor pela mais recente edição da Jacobin, que fala que o Vitor é professor da Universidade Federal da ABC e também é um dos editores associados da Jacobin, né? Se você for lá no outro lugar mais confiável do mundo para biografias, que é o Twitter, o Vitor conta pra gente que é professor cearense militante. É por aí, Vitor? É exatamente isso. Eu sou cearense antes de tudo, mas um militante socialista há já mais de 2 décadas, muito orgulhoso e muito convicto. Mais recentemente, eu estou aqui no estado de São Paulo, porque sou professor da Universidade Federal do ABC, onde dou aula de epistemologia, sobre principalmente filosofia da ciência. Tenho uma formação em biologia, também isso a gente nem conta tanto, né? Mas eu sou biólogo de formação. Olha só. E depois fiz doutorado, mestrado e doutorado em filosofia e ganho a vida ensinando teoria do conhecimento, né, filosofia da ciência. Mas nas horas vagas, ou como militante socialista, e nos últimos 4 anos muito dedicado a construir a Jacobin Brasil, que é a nossa plataforma de debates e de agitação de ideias socialistas. Né? Acho que a gente já falou um pouco da Jacobin da outra vez que eu vim. A gente falou Sim, mais do eu realismo acho. capitalista do Mark Fisher, não foi? Exato, a gente tá, porque eu não fui atrás de checar isso, né? Engraçado, eu tô contando com a minha memória. Mas eu lembro que era o momento que o Mark Fisher tava para sair, acho que tava em vias de terminar a tradução ali, e já tinha a revista, né? A revista já tava circulando, talvez acho que na primeira ou segunda edição, e já era ali pós-Bolsonaro, né? Aquela tragédia toda, mas ainda andávamos pelo mundo, pelo que eu me lembro. Era pré-pandemia. Ou Isso. era pós? Não lembro. Não, é pré-pandemia, eu acho. Ou na pandemia, pode ser também, né? Talvez Porque na pandemia. o realismo capitalista sai em plena pandemia. E esse é um livro que depois, né, ele já Rendeu, né? rodou bastante, fez um sucesso bom, esgotou, foi feita nova reimpressão. Acho que já deve ter tido mais de uma reimpressão, na verdade. E é um dos mais vendidos hoje da autonomia. E na época eu ajudei a organizar, fui o editor da edição brasileira e autor do Pós-Fácil junto com o Rodrigo Gonçalves também. Sim. Vou te falar de um efeito legal, Vitor, porque quando a gente ouvia falar de Mark Fisher, eu lembro do Gonzo falar, de ver você falando, eu lembro de outras pessoas falando assim, mas muito, né? Citando assim, de leve, de passagem, né? E é engraçado, porque quando você apareceu aqui a primeira vez, contando, tipo, ó, a gente vai lançar o realismo capitalista, hoje já tem o Fantasmas da Minha Vida, né? Mais uma obra, e a autonomia tá planejando lançar mais coisas, né? Vocês estão aí sempre trabalhando para lançar Próximo ano mais vai coisas ter do mais Fischer. fichas. Então o Fischer tá se solidificando, né, na cultura brasileira, assim, na Então, tipo assim, depois de um tempo, é engraçado, esses dias eu estava fazendo uma entrevista, agora não lembro com quem, e a pessoa falou, não, porque como diz o Mark Fisher, eu falei, olha aí, olha o trabalho do Vitor aí, chegou.
É legal isso, né? Cara, Você vem notando isso, o aparecimento do Fischer? A gente nem combinou de falar disso, mas acho que é legal falar, né? Porque agora ele tá aparecendo sozinho já, né? Oriento gente que está fazendo trabalho em ficha, né? Estou orientando lá na UFABC de iniciação científica que ele está querendo fazer uma discussão em teoria crítica com saúde mental, e uma das referências dele é justamente o Mark Fisher, né? O que é que tem no capitalismo tardio, nas formas neoliberais de capitalismo que promovem sofrimento psíquico, né? Um aumento da incidência das patologias do tipo depressão, burnout, ansiedade. Então, tem uma literatura hoje farta sobre isso, mas acho que o Fischer foi um dos primeiros que politizou de maneira muito cativante a questão, né? Porque chegou nas pessoas, as pessoas leram e falaram: caraca, é isso que eu estava sentindo e eu não conseguia nomear. Até uma coincidência bacana é que eu termino tanto começo e termino o meu texto que vai para essa edição da Jacobin, né, que está aí, a edição que a gente acabou de lançar, citando o Fischer. Né? Não exatamente sobre a questão da saúde mental, mas eu cito a noção dele de ontologia empresarial, business ontology, no começo, e termino citando a noção dele de realismo comunista, né? Porque nós estamos atolados no realismo capitalista, nós temos que desenvolver a nossa própria forma de realismo. Esse é o debate de hoje, inclusive, né? Eu acho que muita gente pode se assustar ainda, né? Quando o Vitor vem aqui e fala, não, se apresenta como socialista, né? E é engraçado isso, porque temos medo da palavra, né? Socialista. E essa é a discussão de várias publicações que estão saindo ao mesmo tempo, né? A Jacobin eu ia falar desse mês, mas a revista não é mensal, né? Mas a edição mais recente, a quinta edição, né? Que traz ali para diversos textos para pensar no socialismo do nosso tempo, né? Que respostas que a gente vai oferecer na cultura, né? Tem um texto muito interessante do como que chama? Do marido da Frida. Do Diego Rivera. Diego Rivera ali, né, discutindo o papel da cultura, né? A arte revolucionária. As vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? O fascismo tomando conta ali da Europa, e eles tentando pensar ali alguma coisa. E tem texto sobre economia muito interessante, né? A Juliane Furno escrevendo. Tem tipo assim, pensar em socialismo de diversas vertentes. E tem outra publicação que tá para sair, não sei se já vai sair, que é o ABC do Socialismo, que é um livrinho curtinho aí de 200 páginas, com texto de diversos autores, né? Tem prefácio da Aline, do Vitor, da Aline Klein, né? Que é uma das também editoras da Jacobin. Tem ali o Bhaskar Sankara, né? Que é o pai da Jacobin, né? É o chefe, né? O boss. Ele é o boss. É o editor e fundador. Hoje ele não está mais como editor da Jacobin, porque ele virou presidente da The Nation, mas é o fundador da publicação. E está presente também. A gente até colocou ele como um dos organizadores, porque ele organizou o ABC do Socialismo, a versão em inglês, e esse livro que nós estamos lançando agora, ele já está em pré-venda, dá para comprar no site da Autonomia Literária, ou no próprio site da Jacobin também. E quem quiser desconto, ó. Isso. Temos cupom. Perfeito. Então usa aí o cupom para comprar. Quem for assinante da Jacobin também ganha desconto na compra do ABC. Ele é um livrinho da coleção Jacobina. E está pronto já. Deve estar na gráfica, sair esses dias. É um livro rápido, fácil, né? Iniciante, é um livro introdutório para quem quer entender um pouco o que é socialismo. Sabe que assim, a principal função, a razão de existência da Jacobin é quebrar o tabu em torno do socialismo, do nome em primeiro lugar. Né? Que é o que eu falei, né? Por que atraía um certo medo e hoje talvez atraia para quem já iniciou um pouco menos, mas é o que vocês discutem no prefácio, né? Socialismo nunca teve tão na boca de um presidente. Aí você fala, que presidente? Um presidente socialista? Não. O pior presidente da história, Jair Bolsonaro, ele não para de falar de socialismo, né? Então isso aterroriza um pouco as pessoas, né? No discurso de posse dele, ele já começa falando de socialismo, né? E com certeza, se você olha assim,
os anais, assim, né, os documentos dos discursos do presidente, ele foi o presidente que mais falou de socialismo. E nós já tivemos um presidente socialista, acho que nós vamos ter de novo, que se reivindica um socialista sofisticado, às vezes um socialista democrático, às vezes um socialista cristão, que é o Lula, mas ele nunca falava de socialismo na época da presidência, não. Falou mais antes e falou um pouco depois. Né? Mas o Jair Bolsonaro fala direto. O que, na verdade, tem tido também um efeito contrário, né? Porque tem uma boa parte do Brasil, majoritária, é a maioria da população brasileira, que rejeita o Bolsonaro. Né? Eu acho que isso até facilita muito que ele perda as eleições. Mas não é garantido, porque também tem problema de abstenção e tal. Nem sempre que o Brasil, a maioria do Brasil faz, significa a maioria eleitoral. Mas acho que vai ser a maioria. Eleição não é uma soma zero, né? Ela depende das coisas. A maioria, é um crime eleitoral, né, Vitor? Exatamente. Eu acho que nós temos uma maioria social e vamos converter essa maioria social na maioria política e numa maioria eleitoral e escorraçar o Bolsonaro da presidência. Mas isso acaba nos ajudando um pouco, e quando você pega em algumas categorias, e sobretudo algumas categorias que nos interessam muito, por exemplo, pessoas que têm renda até 2 salários mínimos, aí o Lula ganha 60%. Mas na juventude, o Lula também está mais avançado do que nas outras faixas etárias. Né? Então, para os jovens trabalhadores, aqueles trabalhadores que estão ali no começo do mundo do trabalho, né, que estão ali na adolescência, até os 30 e tantos anos, a rejeição entre o Bolsonaro, sobretudo nas mulheres, é muito grande. Essas pessoas odeiam literalmente o Bolsonaro e acham que foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. E realmente o Bolsonaro foi uma das piores coisas que aconteceu no Brasil. Então, só o fato dele estar o tempo todo falando de socialismo, a pessoa olha aquele, nossa, eu odeio essa figura abjeta. Ele representa tudo que eu mais detesto. E ele odeia o socialismo, então talvez eu goste do socialismo. Né? E algumas pessoas têm despertado uma curiosidade a partir disso também. Né? Nossa, se o Bolsonaro odeia tanto socialismo, deve ter algo bom aí. E a gente fala, olha, se você odeia tanto o Bolsonaro, você vai amar o socialismo. E no final das contas, a nossa compreensão é que o Bolsonaro é um sintoma de um problema muito mais profundo e estrutural. Né? Então, nós temos uma tarefa imediata, que é nos livrar do Bolsonaro, porque é um sintoma bastante doloroso, que pode matar, né? Mas nós temos uma tarefa de mais longo prazo, que é isso que eu estou chamando de uma tarefa estratégica, que é ir para o que está causando esse sintoma, né? Que é a crise do capitalismo e a própria incompatibilidade do capitalismo com a democracia. Isso é uma coisa que a gente pode discutir mais para frente, porque em algum momento se estabeleceu nessa oposição entre socialismo e democracia, que é uma oposição falsa, quer dizer, né? E, na verdade, a oposição verdadeira é entre capitalismo e democracia. Né? É o capitalismo que não dá espaço para a democracia e que sempre, né, vai, ao menos periodicamente, colocar em crise a própria democracia liberal, a democracia, assim, que às vezes a gente chama de burguesa, né? Mas basta ver as últimas presidências do Brasil, né? Michel Temer, um cara que entrou sem voto. Exatamente. E o Bolsonaro que entrou numa eleição para ficar no mínimo fraudada, né? Porque fraudada, uma eleição fraudada, retirada no meio do processo eleitoral, foi retirado o primeiro colocado da eleição. Que eu acho que é uma coisa que talvez as pessoas questionem, é que nem aquele papo que tem muito na mídia tradicional, assim, que é tipo, mas 2016 foi golpe. Então, eles ainda estão nessa discussão, né? Então, falar que 2018 foi fraudado, tendo a participação do PT, né? Tipo, o PT ainda... Pô, mas como que foi fraudado se o PT tirou o segundo lugar? Pô, mas tirou com o candidato errado, né? Porque era um candidato que substituiu um candidato preso injustamente. E assim, a soma de evidências vai ficando tão descarada, né? Tipo assim... Não, e o juiz que prendeu o candidato em primeiro lugar assumiu um cargo no governo do candidato que ganhou. Isso assim é E mais, Vitor, né? Ontem ele estava de conselheiro do Bolsonaro no debate, né? O senador eleito. Qual que é o sentido disso? Mas então, realmente essa é a nossa posição, a nossa avaliação, que houve um golpe. Então a gente fala em democracia, mas essa é a democracia que o capitalismo entregou para a gente nos últimos anos.
E não só isso não tem acontecido somente no Brasil, né? A gente tem visto toda uma onda de crescimento do autoritarismo, fechamento político de vários países e o avanço da extrema-direita, né? Às vezes por meio de eleição, como no caso da Itália, que é a extrema-direita diretamente descendente do fascismo, ganhou as últimas eleições, né? Então o neoliberalismo também, ao esgaçar o tecido social, ao produzir uma atomização completa, a desmoralizar as instituições públicas, gera um terreno fértil para a emergência desses sintomas muito mórbidos. E o Bolsonaro é um deles, um desses sintomas, entre outros no Brasil e no mundo. É importante o que você falou, porque até me leva a uma pergunta que eu acho que não sei se estaria no foco do nosso debate, mas que acaba se sobrepondo, eu acho. Até para quem vê o Telefonemas, eu acho que talvez já esteja um pouco mais avançado em questões mais básicas e talvez se incomode mais com o que eu vou perguntar, que é justamente isso, né? A gente estava discutindo aqui no episódio anterior sobre essa justamente atomização, né? Que é muito explorada pelas plataformas de tecnologia, pelas plataformas de trabalho, as plataformas de saúde, né? Então, você se vê meio obrigado para trabalhar, para pensar, para se cuidar, a jogar esse jogo, né? Então, e ele é muito favorável justamente a esse discurso mais radical de extrema-direita, né? Então, tipo assim, ele vai te... E não sei para você quanto que é óbvio fazer essa análise, né? De que assim, estamos num terreno inimigo muito fértil, muito difícil de prosperar, né? Até uma coisa que eu fico pensando assim, as pessoas que têm ideias socialistas, como que elas vão conseguir se movimentar? A gente está trabalhando na internet, por exemplo, que é um campo inimigo, né, hoje, da forma que está configurado. Então tem essa dificuldade. Mas tem uma questão, acho que a mais aí, que é justamente essa, tipo assim, e é uma coisa que você levanta no artigo. Onde que está o nosso horizonte de debate, né? Tipo, a gente vai pôr o que em pauta? A gente vai, diante desse cenário, a gente vai negar mesmo uma missão mais abrangente, mais complexa, né? E se render, já que está tão... Que é uma coisa que a gente está vendo nessa eleição, né? Tipo assim, já no primeiro turno se abandonou quase todo tipo de debate estrutural, né? Virou uma guerra terrível, que se no segundo turno ficou mais evidente, a gente disse, não, tipo assim, vamos usar todas as armas possíveis, porque a coisa tá muito feia, né? E aí o projeto fica em segundo plano. Então, como falar de um projeto socialista em tempos nada socialistas, especialmente nos pequenos meios, né? Como que fala de socialismo para pessoas atomizadas? Acho que essa é a pergunta objetiva. Você acha que é uma das missões? Indo por partes, né? Acho que o primeiro problema estrutural, para além até da questão tecnológica, eu vou voltar também a esse ponto, é que o que a gente chama de neoliberalismo é um projeto político de poder, uma ofensiva bastante violenta, em alguns lugares violenta mesmo, porque a primeira implantação do neoliberalismo foi a ferro e sangue aqui na América Latina, a ditadura do Pinochet, derrubou uma experiência de socialismo democrático, porque o governo do Salvador Allende era um governo referendado pelas urnas, que jogava a regra do jogo democrático. Pinochet derrubou, chamou os Chicago Boys, acabou com o salário mínimo, acabou com previdência social, privatizou as empresas, fez o programa máximo da classe proprietária, o programa máximo do capital. Né? E o neoliberalismo é isso, é um ataque às instituições de poder social dos explorados e oprimidos, que foram conquistadas a duras penas pela luta de massas por reformas e tal. E o neoliberalismo declara guerra aos sindicatos, por exemplo, né? Declara guerra aos serviços públicos universais. Né? E não é por acaso, né? Como eu havia dito, isso se trata de um projeto. Quando a Margaret Thatcher, a gente discutiu isso no Fischer também, né? Quando ela fala assim, não existe sociedade, não existe classe, existe indivíduos e suas famílias, no máximo. Né? Família, eles ainda aceitam que possa existir para além do indivíduo, até porque é a família que vai ter que cuidar das pessoas, já que agora não tem serviços públicos universais para fazer esse trabalho de cuidado. Né? A Margaret Thatcher, em parte, está expressando uma certa ontologia social, da inexistência da luta de classes ou do social enquanto tal, mas ela está expressando um projeto, ela está querendo destruir o social.
Ela está querendo destruir as formas de ação coletiva, as formas de envolvimento, de engajamento civil público. Em parte, ela é bem sucedida com o projeto de privatização, com a destruição do espaço que os sindicatos ocupavam na vida britânica. Né? Mas essa é a história do neoliberalismo em qualquer lugar. É a destruição das organizações da classe trabalhadora, destruição da ideia de negociação coletiva, de contrato coletivo, e dizer, ó, agora é cada um por si, não tem mais esse negócio de solidariedade, não tem mais esse negócio de... Como o Bolsonaro fala, né? Acho que o Bolsonaro vocaliza esse sentimento neoliberal, mas fazendo referência a algo que as pessoas sentem na prática, porque as pessoas se sentem assim, muito desamparadas, sozinhas, né? E o Bolsonaro falou, ó, o brasileiro tem que entender que ninguém vai salvar você não, que não tem Estado que vai cuidar de você, cada um por si. É um mundo de cão matando mundo, né? Cão matando cão. E não, não, e é total isso, porque uma coisa que eu vejo, uma coisa que eu fico pensando, assim, quando eu tava tentando, né, é difícil expressar isso, assim, né, até peço desculpas aos ouvintes aí pela pergunta cheia de voltas, mas porque é uma coisa que eu vejo expressa hoje nas cidades, né, tipo assim, onde que a cidade desafoga essa sociabilidade, né, eu penso que em cidades do interior que eu conheço, só existe a sociabilidade privada, em espaços privados, que vai do shopping ou uma novidade, assim, quem é de São Paulo já vê isso há mais tempo, mas aqui no interior é uma novidade, que são espaços privados que parecem espaços públicos. Então são espaços de incorporadoras, né, de grandes empresas imobiliárias que colocam ali barraquinhas de comida, então parece um ambiente de praça. Mas é um grande mercadão, assim, então, tipo, esse fim de semana eu visitei um para curtir a experiência, né? Então tem lá as barraquinhas, pessoas que moram ao redor para ter uma experiência de coletivo muito precificada, assim, porque tudo bem, é uma entrada grátis, parece uma praça, é muito engraçado isso. Mas as atividades de certa maneira é o fenômeno do shopping, né? Que é um símbolo da década. Totalmente, mas então renovado, assim, com ares mais eco, né? Tipo assim, parece mais uma coisa ecológica. Não, tô aqui em contato com o meio ambiente, e aí tem uma banda tocando, mas tipo assim, aí eu acho muito simbólico, assim, porque é uma banda cover de música americana, sabe? Então, tipo assim, não tem nada criativo, assim, a comida também não é brasileira, é uma comida, sabe, importada, meio de segunda, congelada, e tá todo mundo ali naquele ambiente. E quando você tenta parar e pensar a cidade, tipo assim, mas onde que vai ter uma coisa mais social? Não existe esse espaço, né? Tipo assim, realmente não tem para onde você ir. Você vai ficar em casa. Mas só tô divagando aqui, Vitor, continua. Não, acho que em parte a gente tem que encarar. Estava começando, antes da gente falar hoje, Você tava trabalhando, você estava em outra live. Estava no Marcos Mocego, quem quiser dar uma olhada lá, estava eu e a Aline, né? A Aline Klein é a editora da revista impressa da Diácono. Ela escreve, inclusive, o editorial, que está disponível também, se quiserem entrar na internet, dá para encontrar só o editorial da Aline. É possível vencer dessa edição. A gente estava conversando com o Marcos Mocego, e uma coisa que a gente gosta de assim, começar falando disso é que o nosso projeto político da Diácono é o socialismo, tá certo? E o sujeito desse projeto, quem encarna esse projeto, que é a classe trabalhadora, sofreram uma derrota brutal na passagem da década de 80 para 90. Essa derrota começa a aparecer ali nos anos 80, né? Como eu falo, tem primeiro essas experiências anteriores aí do Chile, do Pinochet, né? Depois vem Margaret Thatcher, Ronald Reagan e tal. Aí veio a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, e com isso uma enxurrada de mão de obra no mercado mundial, tá? Que o capitalismo agora vai poder acessar uma nova classe trabalhadora, né, proletarizada na Rússia, depois na China, né, que se liga ao mercado mundial também. E isso, assim, também fragiliza totalmente a capacidade da classe trabalhadora de outros lugares negociar coletivamente. E esse projeto vence socialmente, porque os sindicatos perdem importância de fato. Ele vence politicamente, porque o centro de gravidade da política vai muito adiante. Muda, exatamente. Então,
o normal, digamos assim, aquilo que é o consenso, se altera profundamente. E o consenso vira neoliberal. E a própria esquerda, para disputar eleitoralmente, tem que ter elementos neoliberais. E os partidos viáveis eleitoralmente da esquerda, em todo lugar do mundo que tem eleição, incorporou alguma coisa do programa neoliberal na sua própria proposta de governança. O PT é um caso, mas todos os partidos, os antigos, inclusive, partidos operários, né, que eram partidos socialistas no nome, tinham sido criados ali na Segunda Internacional. Na época, sim. Como o Partido Social Democrata Alemão, mas mesmo partidos comunistas, como o Partido Comunista Italiano, que foi um partido gigante, era o maior partido comunista no Ocidente, tinha mais de 1/3 do eleitorado da Itália, vira Partido da Democracia de Esquerda, depois vira só Partido Democrático, imitando os democratas norte-americanos, e hoje é um partido neoliberal. É o que sobra, assim, de... Até a Aline falou, pô, eu tive que votar no PD, que a Aline ela é filha de italiana, né? E ela vota nas eleições italianas. E contra o fascismo lá da Itália, a gente só tinha o PD para votar. A esquerda foi dizimada. E o PD é o antigo Partido Comunista Italiano que se converteu num partido neoliberal. Né? Então, a vitória política foi total. Olha o voto útil pelo mundo, como é. Pois é. A vitória política foi total. Eles transformaram o centro de gravidade da disputa política. Né? E a vitória subjetiva foi muito ampla também, porque todo mundo internalizou as novas condições de sociedade, que é uma espécie de hobbesianismo, né? Todos contra todos, né? Quase um estado de natureza, digamos assim, a luta de todos contra todos, e o descenso, a degradação dos sistemas de solidariedade e de segurança. Isso reverte na própria ideia de espaço público, né? Assim como os serviços públicos foram cortados, os espaços públicos deixaram de ser onde as coisas acontecem. O shopping, na década de 90, nos anos 2000, era um grande... As pessoas iam para o shopping para se divertir, para encontrar as pessoas vivendo num lugar privado. Aí a gente chega num ponto que você falou, que é o desenvolvimento tecnológico acaba ajudando esse projeto neoliberal a dobrar a sua aposta. Sobretudo a partir da década passada, dos anos de 2010, né? Onde o desenvolvimento da tecnologia permite a massificação do uso dos telefones celulares. Na verdade, são um instrumento de trabalho e também um instrumento de controle social da mesma maneira. Né? Esse tipo de... A forma como a internet vai assumir nessa última década, que é muito diferente da forma utópica que os cyber-otimistas tinham da internet no seu momento, a internet como um novo commons, né? A internet seria um comum, né? Onde as pessoas teriam mais autonomia, mais liberdade, você teria esforços colaborativos, toda aquela ideia do open source, do free software, né? Tinha um elemento quase anarco-comunista em certas concepções utópicas de como a internet... E que eu acho que em algum momento, quando ela era mais limitada, né, tinha menos pessoas usando, ela chegou a aparecer isso, né? Acho que nunca foi isso, mas ela tateou, assim, tipo, é isso aqui. E o capital estava pensando, explorando, e aí, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Como é que eu vou privatizar esse comum? E a resposta no momento, plataformas. Né? Sim. Hoje todo mundo tem internet na palma da mão, de fato, né? Não é mais uma frase... Não, no futuro todos estarão conectados. Hoje estão todos conectados dessa forma, né? Tipo assim, limitado a 3 plataformas. Mas é uma internet mediada pelas companhias privadas com seus interesses de aumento de fatia de mercado e acumulação de lucro. Isso acaba também assim, fazendo com que o próprio trabalho, ou parte crescente dele, seja regulado por esses algoritmos que reforçam a atomização do trabalho. Sim. Porque se o neoliberalismo já tinha como parte do seu projeto político desfazer os sindicatos, né, e instituir unicamente a negociação individual patrão-empregado, né, essas novas plataformas que regulam o trabalho dão, inclusive, essa impressão de que não tem uma relação de patrão e empregado, que cada um é
um empresário de si mesmo, como sempre foi a retórica do neoliberalismo. O neoliberalismo tem esse vocabulário do você SA, né, de você é um empreendedor de si, que cada um você tem que fortalecer o seu capital humano. E aí a uberização tem um encaixe técnico com essa própria tendência político-econômica que já estava sendo desenvolvida por décadas. Né? Sim. E claro que isso explode ainda mais a fragmentação, porque se é difícil você fazer negociação coletiva, se você está já numa fábrica neoliberal, que agora o sindicato é criminalizado e tal, imagina se você agora está disperso, se você não tem contato com seus colegas, se você nem se vê como uma categoria, se é mais difícil, né, instituir espaços comuns de deliberação, de produção, de representação política e tal. Então é mais difícil, digamos assim, os trabalhadores se organizarem nessas plataformas onde a relação mesmo salarial fica encoberta por uma mediação algorítmica do que era os trabalhadores se organizarem numa grande fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, quando você tinha uma fábrica com 10 mil trabalhadores. Né? 10 mil pessoas se vendo, né? A força disso. Vendo o espaço, vendo que eles compartilham interesses comuns, uma forma de vida em comum, e que, portanto, podem gerar ação coletiva. Isso não quer dizer que não tem ação coletiva. Tem emergido, até mais recentemente, formas de ação coletiva muito interessantes. Né? Primeiro, os entregadores, por exemplo, que se reúnem em grupos de WhatsApp, começam a expressar algum tipo muito precário de solidariedade, né? O cara quebra a moto, aparecem os outros para ajudar e tal. E a partir disso, começam até a fazer alguns tipos de protestos, de greves, de paralisações. Então, existe esforços muito espontâneos e muito ainda preliminares de recomposição política do trabalho, né, a partir dessa nova realidade algorítmica. Mas isso joga contra a atmosfera ideológica geral e, no momento, num habitat tecnológico muito mais, digamos assim, agressivo, né, menos convidativo à organização coletiva. E, para terminar o ponto que você tinha levantado, os agitadores do socialismo também têm que se colocar com esse dilema, né? Porque... Quais ferramentas eu vou usar, né? Exatamente, mas não é um dilema trivial. Eu diria assim, porque a minha experiência militante original, eu falei sobre isso extensamente lá na live com o Max Mussego, eu me politizei, me tornei um militante no movimento antiglobalização. E a forma como o movimento antiglobalização lidava com a técnica, e tinha um certo otimismo técnico também do movimento hacker e tal, da construção do Centro de Mídia Independente, né? A gente teve experiências muito interessantes e criativas, mas eram espaços de militantes para militantes. Então, tinha redes, como a Rise Up, que os militantes usavam para se coordenar e tal, mas só tinha gente lá, não tinha mais ninguém, né? E uma aposta que aconteceu, sobretudo a partir daqueles movimentos das praças, né? Do Occupy Wall Street, do 99%, seria a ideia de que nós temos que ir onde as pessoas estão e, portanto, usar, digamos assim, as redes sociais que se massificaram também. Né? Só que nos coloca essa contradição da gente estar fazendo política dentro de um shopping, digamos assim, né? Dentro de um terreno que, na verdade, é um terreno privado, que tem uma cara de público, como você havia falado aí, dessas praças meio fake, né? Sim. Mas é um terreno privado, controlado por uma determinada lógica, né? Que a gente não tem nenhuma incidência nela, nenhum. Tá? E que essa lógica é guiada pelos interesses econômicos e políticos dessas grandes empresas que constituem hoje uma parte importante da classe dominante global. Né? Então, eu acho que, de certa maneira, nós não temos opção a não ser estar presente onde as pessoas estão. E eu fico feliz que a gente tenha influencers socialistas e comunistas hoje, até porque a gente demorou. E a extrema-direita estava fazendo esse trabalho antes da gente estar fazendo, tinha que constituir os seus influencers primeiro que nós.
Sim. No entanto, essa lógica joga contra nós, né? Muitas vezes a gente vê também que os nossos próprios influencers, nossos amigos e camaradas, vez por outra, agem reativamente na lógica do algoritmo, querendo fazer a disputa da economia de atenção, né? Meio que buscando o like. Isso tem consequências políticas ruins. A Sim. gente da Jacobin tenta. A gente está com certeza no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu até peço que as pessoas que estão nos ouvindo sigam nessas plataformas. Né? Mas a gente tem tentado regular a nossa atuação pública para não ser reativa à forma dos algoritmos e, sobretudo, para a gente não tem assim, como a gente publica muita gente de concepções diferentes e tal, né, a gente tenta despersonalizar um pouco a nossa forma de atividade. É até difícil ser reativo, né? Porque vocês teriam que escolher um lado muito mais firme e jogar contra o outro, né? Isso, a gente quase não essa faz. guerra interna que A existe gente hoje. tenta cultivar o ecossistema em seu conjunto, inclusive, isso é difícil, porque algumas pessoas que a gente publica se odeiam, e às vezes algumas pessoas que nos leem nos odeiam também. A gente tem esse. É interessante, sim. Que a gente publica vez por outra, né? Um marxista-leninista, aí o trotskista não gosta, aí a gente publica um social-democrata de esquerda, o comunista revolucionário acha ruim, a gente publica um autonomista que defende o Lula, os anarquistas não gostam, aí a gente publica um anarquista e os partidários também não gostam. Né? Mas a gente tenta, para além da nossa estratégia enquanto organização, a gente tem uma estratégia, né, que é a do socialismo democrático. Mas, para além da nossa estratégia, a gente tende a contribuir para a diversidade e pujança de uma rede que é complexa, né, heterogênea, e que, ao nosso ver, precisa ser capaz de se coordenar e se articular melhor, mesmo nos nossos embates. Né? E muitas vezes a gente vê como uma espécie de soma zero, se aquele grupo crescer, eu vou estar perdendo espaço de influência e tal, e se perde muito nessa luta fratricida. A gente está, bom, pelo menos alguém tem que se preocupar em cultivar o ecossistema, né? Tentar abrir espaço para uma divergência camarada potencialmente produtiva. E é assim que a gente tenta se localizar. Né? Sim. Isso que eu acho interessante, porque até essa coisa que você falou de alguns camaradas se tornarem influencers, talvez coloque, aflore isso, né? Tipo assim, nossa, realmente surgem conflitos que são totalmente contraproducentes, né? Ao discurso, né? Mas nós precisamos deles, né? Precisamos desses camaradas travando o debate público. E isso, eu vou dizer que não é fácil. Tem um custo em saúde mental até. É o que eu sempre falo, o dia tem 24 horas, né? A luta é extensa, mas o dia tem 24 horas. Não, e você colocar a sua persona, né, exposta na internet, exposta a todo tipo de ódio e violência, também tem, né, afeta a saúde psicológica desses nossos camaradas. Então, acho que fazem um trabalho muito corajoso, muito necessário, mas a gente tem que ter consciência também que nós estamos jogando num espaço inimigo, que tem uma outra lógica, que estimula outras dinâmicas, e que a gente tem que estar consciente e alerta para isso. E esse termo que você usou é bom, que você fala disso, né? O termo inimigo, né? Que aí a gente vai falar de guerra de classes, né? E aí você fala, e aí é muito curioso uma coisa que se levanta, né? Que é até a conclusão lá do Warren Buffett, né? Tipo, a guerra de classes existe, né? Inclusive a minha está ganhando. Está travando essa guerra e ganhando. Ela não só é ultra consciente da guerra de classes, mas ela tá lá e ela tá ganhando. Então tem essa dificuldade de comunicar, né? Então, acho que eu queria discutir isso com você agora, Vitor, que é assim, nunca se falou tanto em socialismo, né? Você falou, pô, Bolsonaro fala o tempo todo e a gente tem uma maioria que odeia o Bolsonaro. Mas essa maioria não vai se tornar automaticamente socialista, né? Então, você mesmo falou do exemplo do Lula, que eu acho muito interessante. Quando que o Lula falou em socialismo? Antes e um pouquinho depois. Eu gostei que você falou um pouquinho depois, né? Porque tem aquele Lula radical que durou até, sei lá, acho que até o
O Gonzo até falou isso, né? O dia que o Lula foi em Campinas, que teve aquela aula aberta, ele falou assim: essa, gente, é a despedida do Lula pra gente, porque agora ele vai assumir a persona de campanha, então ele não vai falar mais as coisas que a gente gosta tanto, né? Então tem esse jogo. Que horas que pode falar do socialismo? Então, como que lidar com essa estratégia, tipo assim, de agora que a gente tem uma massa que vai estar de acordo com todo esse discurso, mas ela não vai se mudar automaticamente para esse discurso, e justamente nisso, né? Existem pessoas que odeiam Bolsonaro, mas odeiam Lula, né? Odeiam o socialismo, odeiam essa perspectiva. Por exemplo, o Lula mesmo tenta na eleição que eu falei agora há pouco, né? Numa pergunta, tipo, não, é uma eleição sem discussão política, né? Por mais que tenha discussão política, né? Mas a gente está falando de religião, de aborto, a gente está falando de coisas morais, né? A questão econômica, por exemplo, está quase fora da pauta, né? O Lula tenta direto puxar coisa da fome, mas eu acho que já tem até uma coisa interessante disso, que é uma coisa que a gente está tão atomizado que não cativa, né? Não cativa quem não está passando fome. Eu acho que aí talvez seja até uma opinião minha, assim. Lógico que cativa muitas pessoas que não estão passando fome a fome, mas já temos pessoas que não se comovem mais. Isso acho que é quase fato. Não sei se dá para cristalizar isso, mas então, como tornar um discurso que é tão palatável, tão pronto, tá, sabe? Assim, parece, é uma coisa que você também discute muito, né? Tipo assim, é emergente, mas não podemos ficar parados esperando a história chegar. Você também fala isso, né? Então, como discutir isso? Assim, porque aí eu acho que tem duas margens de discussão. Essa mais externa, tipo assim, temos diversas pessoas prontas para aderirem a esse discurso, mas também tem esse papo interno, né? Tipo assim, que é uma dicotomia até que você fala, eu não sei se ela é tão real, né? Tipo assim, entre reformismo e revolução, né? Porque existe uma ponte entre elas muito forte e que, veja só, quem expressou melhor talvez essa ponte no Brasil? O mesmo Lula, né? Então, tipo assim, realmente ele, hoje, por mais que as pessoas questionem muito o governo dele, tem vários pontos questionáveis, né? E eu sempre falo que do aprisionamento em massa que rolou durante os governos Lula, né? É uma curva que começa ali, mas as bases sociais geradas no governo do Lula geraram o golpe também, né? Então geraram a reação da elite para derrubar o governo, derrubar essas estruturas que estão de fato já derrubadas no Brasil, né? A gente vai ter um atraso aí para os próximos anos que a gente só vai ver nos próximos anos, das pessoas que passaram fome, das pessoas que não conseguiram estudar, das pessoas que não foram para a universidade. Esse atraso, a gente está sentindo ele hoje, mas ele vai ser sentido com mais força daqui a 10 anos, né? Quando a gente olhar para o mercado de trabalho, sei lá, e ver as pessoas que não se formaram nessa década, né? As pessoas que não sobreviveram a essa década, né? Então, tipo assim, como que é isso? Assim, temos um discurso vitorioso, né? Mas difícil de traduzir para as pessoas, e talvez o nosso melhor tradutor é também essa contradição ambulante, assim. Você falou aí muita coisa e eu queria Não, começar. hoje é um assunto muito difícil, eu peço desculpas. Dizendo que eu acho que você tem razão. Acho que a atmosfera ideológica neoliberal promove uma espécie de dessensibilização, né, de perda de empatia, porque você está totalmente voltado para o seu próprio umbigo, e se você foi bem sucedido, é o seu próprio mérito, e a pessoa que está fodida é porque, né, mereceu, de alguma maneira, ela não fez direito. Sim. Ou então, se você não está fudido, você pode ainda se dar bem pelo seu próprio esforço individual, né? Isso gera um sentimento que o Bolsonaro captura, isso é uma parte do capital político dele, né? Que a demanda por direito, a gente vem de um momento em que o sistema político girava muito em torno dessas noções, né? A nova república, por assim dizer, e sobretudo o momento que se abre com a nova Constituição de 88, ela era muito focada nessa ideia de cidadania, direito, participação, esse tipo de coisa. E o Bolsonaro... Lentamente você vai abrindo frentes. Direito ao voto, direito ao trabalho, acesso à saúde. Mas o Bolsonaro, a estratégia dele comunicacional é dizer que
a política falava disso, mas era mentira. Então, esse é um discurso mentiroso. E por isso que ele é o antissistema. Está falando, ó, esses políticos estão te enganando. Estão falando de direito, de participação e tal, mas qual é o direito que você tem? Você não tem, você está por você mesmo. Você está sozinho no mundo. Isso cala numa certa experiência que as pessoas têm mesmo, de que elas estão desamparadas e elas estão tendo que sobreviver, estão no meio dessa luta pela sobrevivência, e o que elas têm foi o que elas conquistaram nelas. Né? Claro que isso é ideológico, é uma disputa de forma de mundo. As pessoas não têm razão ao pensar nisso, mas... Até parece, mas não é. O neoliberalismo promove esse tipo de consciência. E a forma como a vida social está organizada leva a esse tipo de concepção da realidade. E o fato de que, em alguma medida, a nova república falhou em entregar suas promessas, tá? Em entregar saúde, educação pública, é uma coisa que nós constitucionalizamos. Né? Existe uma expectativa que essas coisas fossem aparecer. Né? Apareceram em alguma medida, o SUS existiu, existe, e graças a Deus, porque senão a gente estaria assim, num caos social, né? Numa tragédia humanitária tremenda. Né? Mas o SUS nunca foi aquilo que se prometeu ser e que era para ser. Né? Como um modelo de atendimento universal, gratuito e de qualidade para todo mundo. Né? Isso não, essa proposta não se realizou. Na verdade, em vários aspectos, e mesmo durante os governos Lula, o mundo do trabalho ficou mais precário, ficou mais inseguro. Certo? A gente conviveu com efeitos longos de um desemprego estrutural, né? Que algumas pessoas simplesmente não tinham mais acesso ao mundo do trabalho e viviam de outras coisas, viviam assim, seja na informalidade ou numa vida semi-criminosa, às margens do sistema. Né? Aliás, a solução que o neoliberalismo deu, não só no Brasil ou no mundo, é que esse contingente de pessoas excedentes, tá? Que simplesmente não podem ser incluídas no mundo econômico do trabalho formal, organizado, uma parte dela teria que ser problema de polícia. E aí o aumento do encarceramento e a militarização da polícia são efeitos que se você vê em todo o planeta, né? E sobretudo no capitalismo ocidental. Então você vê ao mesmo tempo a diminuição do acesso aos serviços públicos universais e a militarização do Estado. As polícias passam a tratar as populações pobres, periféricas, quase como se fosse um país em ocupação, sabe? Como se estivesse invadindo um outro país. Né? E nós estamos dentro disso. Aí eu queria dizer duas coisas que eu acho que são duplamente polêmicas, embora elas pareçam ser contraditórias. E algumas pessoas não vão gostar de uma, outras pessoas não vão gostar de outra. Vamos ver. E o Lula é um socialista. Ih, rapaz. O governo Lula foi neoliberal. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você perguntar até hoje para o Lula se ele é socialista, ele vai dizer que é. Isso é uma coisa que me surpreende, porque ele não precisava fazer isso, ele precisava dizer, não, eu já gostei desse negócio de socialismo, mas eu evoluí, eu sou uma pessoa diferente agora. Eu sou um adulto. Não me moderei. Ele poderia dizer isso, né? Socialismo não existe mais, isso é uma coisa do passado e tal. Mas não é isso que ele responde. Quando ele esteve no Ratinho, né, perguntou, e aí, Lula, você é socialista? Ele falou, sou socialista. Sou socialista refinado, mas sou socialista. Quando ele foi no Mano Brown, que o Mano Brown perguntou, e aí, Lula, você ainda acredita no socialismo? Ele falou, sou um socialista democrático. Ele, evidentemente, é um tipo muito moderado de socialismo. Ele não é o tipo de socialista que nós somos na Jacobin Brasil. Tá? Mas por que ele é um socialista? Porque o socialismo é o projeto político da classe trabalhadora. E se tem alguma coisa que o Lula acredita, é na classe trabalhadora. Nunca deixou de acreditar. Para o grande projeto do Lula, e ele fala isso desde a formação do Partido dos Trabalhadores até hoje, é que a classe trabalhadora tenha a importância política equivalente à sua importância social. Ele fala, bom, por que a classe trabalhadora põe o mundo de pé e ela não pode
né, interferir nos negócios públicos, ela não pode pretender governar o país. E o Lula acredita nisso, que um operário pode chegar à frente da presidência. Isso é muito genuíno nele. Ele fala de um lugar de classe no qual ele se formou e no qual ele permanece. Não é por acaso que, quando a dona Marisa Letícia faleceu, ele fez o velório no sindicato dos metalúrgicos do ABC, né, de São Bernardo do Campo de Adé. A mesma coisa quando ele foi preso. Quando ele foi para ser preso, onde ele reuniu os seus? No sindicato. E também agora, onde ele começou a campanha, nas duas vezes, tanto no primeiro turno como no segundo turno, com os operários do ABC. Isso é simbólico, mas é mais que simbólico. Acho que é uma referência à posição de classe que o Lula interpreta que ele tem. E alguém poderia até dizer, talvez ele pense isso, mas ele não está nessa posição realmente. Mas o que nós sabemos é que o Lula acredita nisso. Ele acredita, e eu posso confirmar para vocês, realmente acredita. Ele se vê como um operário que ganhou consciência política e quer liderar um projeto da classe trabalhadora no Brasil para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. É assim que o Lula pensa. Mas, Vitor, como é que o Lula pode pensar assim e você falou que o governo dele foi neoliberal? Ô, Vitor, e só uma adendo. Ele pensa e, em partes, ele também... eu não sei se eu vou atrapalhar a sua resposta aí, mas ele age assim, né? Algumas ações são muito... né, com esse pensamento ativo, né? Não é só um discurso, assim, quero dizer. Sim, com certeza. Uma parte do governo dele expressa isso, né? E na verdade, até hoje, né? Quando ele elaborou a campanha dele junto com os sindicatos, né? Quando ele foi apresentar o Alckmin como vice, ele levou ele para o encontro dos sindicalistas, naquele momento que o Alckmin... A primeira aparição do Alckmin... O Alckmin rouco. Isso, era o Alckmin absorvendo o discurso que era do Lula, dizendo que o maior líder popular da história do Brasil foi construído pela luta da classe trabalhadora brasileira, representada ali nos seus órgãos associativos, são os sindicatos. Né? Então, nada disso é por acaso. Tá? E quando o Lula pensa também que a prioridade dele é o combate à fome, é a recuperação do emprego, é a valorização do salário mínimo, ele sempre tenta trazer a discussão para esse embate, é o Lula, filho da classe trabalhadora, né, uma liderança social que aparece como dirigente sindical e que tem um recorte de classe na sua orientação política. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. E digo mais, quando o Lula foi preso e, digamos assim, passou pelo seu pior período, né, político, teve um empresário que foi lá e ficou do lado dela. A elite brasileira inteira o abandonou. E a CUT, o MST não abandonaram, ficaram lá do lado, dando bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Ele sabe também com quem é que ele conta, quem são seus amigos de verdade. Né? Isso é muito interessante, né, Vitor? Porque eu acho que uma coisa que muitas pessoas vão tentar demover a sua argumentação até que é falar assim, mas ele é rico. Né? E aí é muito interessante, assim, você vê até mesmo uma coisa que eu fui fuçar assim, né? Porque eu não entendo, eu falo, eu sou jornalista, eu não entendo nada de muita coisa que eu falo aqui, né? A gente fuça muito, né? E aí eu fui ver, assim, tipo, ele era o candidato mais rico das eleições. Né? Tipo, ele declarou mais dinheiro que o Bolsonaro, né? E aí é muito engraçado a forma que se declara o dinheiro, né? Porque o Bolsonaro declarou lá, tá lá, né? Dinheiro vivo, dinheiro de não sei o quê. E a declaração do Lula tem mais grana, mas é uma grana assim, aposentadoria de não sei o quê, sabe? É uma declaração de trabalhador, sabe? Não tem dinheiro... Não me lembro de ter dinheiro vivo. Não tinha, sabe? Tudo fruto de trabalho, assim, tipo, aposentadoria de não sei o quê, tantos do trabalho. E a coisa que eu achei mais engraçada, tinha uma dívida lá de crédito. Ele pediu um empréstimo para concorrer à eleição. Acho que eles têm também. Aí eu comecei pensando, tudo bem, ele ficou muito. Ele tem um poder aquisitivo de uma pessoa que foi presidente, né? Que foi um líder político. Exatamente. Realmente é um outro patamar, mas é a vida de um trabalhador, ainda assim, né? Nas devidas proporções.
76 anos, que foi presidente da República, e, na verdade, é o principal trunfo eleitoral do partido dele, né? Então, o partido também deve estar certo em remunerá-lo bem, porque o que o PT tem hoje deve muito à liderança do Lula, né? E aí eu quero dizer assim, ele é, assim, talvez a gente não leia ele como trabalhador, mas aí você pode até me corrigir, que acho que é um pouco o que você falou. Ele é lido como trabalhador pela elite, né? Tanto que a elite não tratou ele como presidente quando ele estava na pior etapa dele, né? Se ele fosse realmente tão poderoso quanto se imagina, ele não teria sido nem preso, né, pô? O que realmente me chama a atenção é que ele não rompeu seus laços políticos e afetivos com as organizações da classe e se entende como um membro da classe trabalhadora, claro que agora numa posição privilegiada de ser um representante político de fama internacional, um estadista reconhecido em todo o mundo, né? Mas eu queria também explorar o segundo lado, que poderia ser polêmico, que é a minha fala de que o governo Lula foi um governo neoliberal, não no sentido que ele teve políticas neoliberais, mas que ele está dentro do neoliberalismo. Tá? Ele não faz uma ruptura. Algumas outras experiências recentes da esquerda, tentaram fazer rupturas com o neoliberalismo com graus diferentes de sucesso. Tá? O Lula não tentou fazer uma ruptura com o neoliberalismo. De certa maneira, a gente pode ler os primeiros 2 anos do seu governo com uma continuação muito natural dos governos do PSDB, do FHC, tá? E depois com elementos sociais cada vez mais fortes, né? A valorização do salário mínimo, né? Depois alguns programas que visavam produzir uma situação de maior emprego, né? Alguns momentos a gente quase chegou a um pleno emprego no Brasil nesses anos de administração do PT. Então você tinha traços social-democratas no governo, você tinha aqui e ali um traço de socialismo democrático, mas embora muito marginalizado, né? A gente poderia encontrar esses traços assim no apoio às cooperativas agrícolas, né, dos assentamentos. Eu diria que isso aí é um elemento socialista democrático mesmo nos governos Lula, né? Um apoio à economia solidária, mas isso eram coisas menores. Tá? Talvez o mais importante nisso seriam as conferências, que o Lula se orgulha muito, mas eu diria também que elas não foram tão fundamentais quanto às vezes ele quer nos dar a entender, né? Mas as conferências, de alguma maneira, trouxeram as discussões da sociedade civil, dos movimentos populares, para dentro do governo. Nesse sentido, ele é um governo de conciliação. Tá? E claro que os marxistas em geral vão falar isso como com ódio. Então, o governo Lula foi um governo de conciliação de classes. Evidentemente foi, até porque não se propôs uma ruptura com o capitalismo, e eu acho que sequer se propôs uma ruptura com o neoliberalismo. Mas foi um governo de conciliação no sentido que ele trouxe os conflitos sociais para dentro do governo e tentou produzir alguma mediação entre eles. O que, do ponto de vista político e até do ponto de vista ético, é um avanço enorme com o que nós temos da história de 500 anos de não conciliação, de guerra de classes muito pesada. E, claro, a gente vê a diferença óbvia quando a conciliação termina. E a conciliação termina. A classe proprietária diz em alto e bom som: não nos interessa mais conciliar, agora é guerra, nós vamos derrubar vocês, prender vocês, fuder vocês em todos os sentidos. E isso aí é golpe, aí é prisão do Lula, aí as contra-reformas e a boiada inteira passando. Aí é o programa duro da classe proprietária sendo implementado, né? Para a tragédia, desastre social e desastre para a classe trabalhadora. Então dá para sentir o que é a diferença entre um governo de conciliação de classes e um governo sem conciliação, quando essas classes proprietárias e os seus elementos até mais retrógrados estão totalmente na ofensiva, né? Por que o Lula não fez um governo de ruptura com o neoliberalismo? Essa é uma pergunta política interessante, né? Talvez seja porque ele não sentiu que teria uma maioria
social e política para isso. Não parecia ter mesmo no começo dos anos 2000, né? Experiências como a Venezuela, como a Bolívia, elas vêm de processos insurrecionais. Dizer, movimentos de massa tocando fogo nas coisas, quebrando tudo, destituindo o presidente. Existiu o Chávez, porque existiu o Caracaço em 89 na Venezuela, quando a favela desce, né, e, em resposta a um paquetaço neoliberal do governo, e faz um quebra-quebra, né, invade as lojas, pega as coisas, e as Forças Armadas intervêm e matam milhares de pessoas. A gente esquece um pouco o que é que gerou a crise política na Venezuela, que depois permitiu a ascensão do chavismo como uma força de ruptura. O chavismo faz uma ruptura na Venezuela, né? De alguma maneira, o Evo Morales, com o MAS, faz uma ruptura na Bolívia também. Isso é, inclusive, um processo constituinte. Mas para fazer isso, teve a guerra do gás, teve a guerra da água, teve processos insurrecionais de mobilizações massivas de questionamento do regime. No Brasil não teve nada semelhante. Os movimentos Não sociais... teve gente na rua nessa medida, né? Não teve. Os movimentos sociais estavam relativamente fracos. O sindicalismo, que era a base, né, política do PT, estava enfraquecido pelo próprio processo de desindustrialização no Brasil, pelo desculpa te cortar, mas isso que você falou é até interessante, porque talvez apoie uma visão que eu tenho, que eu nunca sei se ela é muito precisa, de classificar a eleição de 2002 como parte de um processo histórico de acúmulo, né? Vem ali um acúmulo desde 79, tipo assim, esse cara um dia vai ser presidente do Brasil, e tem um acúmulo social construído pelo PT, mas ele ter vencido justamente num acordo não semelhante ao do bolsonarismo, porque realmente ali é uma coisa muito grave, assim, mas tipo assim, a confluência caiu pro lado dele, sabe? Tipo assim, vai esse aí mesmo. E até para capturar um voto que existe no Brasil, que é esse voto, eu vou votar no mais maluco que tem. Então o Collor é uma resposta não ao Lula, mas aos constituintes, né? Ulisses, Brizola, né? Tipo, toda uma velha política que o brasileiro estava vendo, que vinha dos anos 60, né? Que já estavam muito velhos ali em 89 e tentaram e tiraram números horríveis na eleição daquele ano. E aí o Lula e o Collor foram respostas, assim, dá para simplificar dessa forma. Aí o Fernando Henrique tem a circunstância dele, mas o Lula é uma expressão desse voto rebelde, né? Então ele não foi uma insurreição, ele foi tipo essa coisa que acontece muito no Brasil, né? Tipo de uma margem, né? Que se cria uma margem oposta e tudo muda para ficar tudo igual, né? Então, tipo assim, ele ganhou muito nessa coisa. Então tem uma construção, mas ele não venceu só pela construção dele, né? Não foi, ele não levou a insurreição, né? Tipo assim, ele construiu até uma parte, e até uma coisa que ele falava bastante, eu tô cansado de chegar nas eleições com os meus 30%, porque você vence a eleição com 50%, com mais um, né? Então você precisa, é ali que se dá esse papo de ceder, de tal, né? Então tem esse fator também, né? Você acha que faz sentido? Não, o PT ele já nasce vocacionado ao poder, e o núcleo dirigente, assim, sobretudo entre os operários e o chamado novo sindicalismo, o sindicalismo combativo, queria ter um instrumento político para poder disputar eleições e eventualmente exercer o poder, inclusive da presidência da República. Então, estava colocada essa possibilidade, pelo menos para uma parte, e a parte que liderava o partido naquele momento, né, de fazer isso. Mas em várias... que se provou real muito rápido, né? O PT ganhou a eleição rápido, não demorou a ganhar a eleição. Né? Foram 20 anos que, para quem mas eu digo vivendo... municipal, vereador, essas coisas. Mas para quem estava vivendo, pareceu um longo período. Praticamente não é tanto assim, né? Mas porque ele também foi pontuado por momentos de muita derrota. Quando, em 82, que é a primeira eleição do PT, ele tinha altas expectativas e elegeu pouquíssimos. O próprio Lula teve um quinto lugar, né? Enorme assim, e a votação, o pessoal fica brincando que tinha mais gente no último comício do Lula do que gente que votou no Lula, né? Sim. Depois, e tem várias decepções. Em 89 é o quase lá, digamos assim, na primeira eleição presidencial, né, da democratização, o Lula vai para o segundo colocado, surpreendendo muita gente, porque
Na verdade, ele praticamente empata com o Brizola, né? Se uma mínima diferença histórica tivesse acontecido, era o Brizola que teria ido para cima do Lula, e talvez a esquerda brasileira hoje fosse hegemonizada pelo trabalhismo de herança getulista via Brizola, né? Mas por pouco o Lula, né, toma esse segundo lugar e com isso consegue ser a força hegemônica na esquerda brasileira. Mas vamos lembrar que em 94 e 98 ele perdeu para o Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, né? E eu diria até mais que isso. Uma coisa que eu estava conversando hoje no podcast também é que em plenas eleições, né, de 89, no meio das eleições, cai o Muro de Berlim. Entendeu? Então, você tinha um partido socialista e, ao mesmo tempo, você tinha levantes antissocialistas que estavam acontecendo no mundo, com bandeira vermelha sendo queimada, e a televisão mostrava lá, ó, ninguém quer mais socialismo, o socialismo está se acabando e tal. Em 91... Ó, a Alemanha Oriental correndo para o mercado, olha lá, ó. Exatamente. Do Bial lá, chocado. Em 91, a União Soviética se dissolve, né? E a União Soviética tinha sido uma referência, eu diria que não era referência para a maior parte do PT, mas era referência para muitos, né? E foi, pelo menos por muito tempo, uma referência para uma boa parte da esquerda, né? E isso também gera um isolamento, uma penúria terrível em Cuba no período especial, que sem o apoio da União Soviética, né? E tinha aquelas cenas lá dos cubanos se jogando no mar, querendo chegar a nada em Miami, porque... Que, aliás, é um grande... Eu sei muito pouco da história do Fidel, mas eu acho esse momento muito simbólico, né? Que o Gorbachev foi até Cuba e, tipo, meio que avisou, né? Ó, vai acabar. E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir também? E o Fidel falou, irmão, vocês desistiram lá? Aqui segue. Pois é, e seguiu, mas a um custo, assim, econômico. Muito grave, total. Né? Então, que gera até aquelas cenas engraçadíssimas, né? Que as pessoas ficavam revoltadas, faziam protestos, e aí quando ele chegava nos protestos, as pessoas vibravam a favor dele. Mas assim, o peso médio do cubano diminui nessa época, as pessoas ficam mais magras, né? E aí sim, Cuba era muito importante para o PT, porque uma parte dos guerrilheiros, né, que depois formariam o PT, tinham recebido abrigo em Cuba, tinham se asilado em Cuba, né? E Cuba sempre foi muito forte na solidariedade internacional, na solidariedade com a Nicarágua, cuja revolução, essa talvez até mais importante para o PT, porque era uma revolução democrática, que concorria, os caras derrubaram uma guerrilha que derruba um governo autocrata, né, uma ditadura, e começa a fazer eleição, e ganha algumas delas, né? Mas em 89 os sandinistas perdem a eleição também, né? Então, nesse sentido, assim, parece que os ventos iam contra o socialismo, né? Mesmo China, que hoje tem todo um debate sobre se é socialista ou não, na década de 90, todo mundo cravava a hipótese que a China estava passando por um processo de transição ao capitalismo. Ela estava, inclusive, se adequando às regras da OMC e, no final da década de 90, entra na OMC. Ela se integra ao mercado capitalista mundial. Então, era muito difícil ser um socialista nessa época. Uma coisa assim, acabou esse sonho, já era, isso é coisa do passado, né? A história acabou, né? Não tem mais... Até uma coisa que a gente estava discutindo esses dias aqui, né? Em várias instâncias, né? O próprio estudo do marxismo nos anos 90. Isso, o marxismo vai desaparecendo das universidades. Não é mais cool, assim, estudar marxismo. Que é até uma pergunta que eu tinha, né? O livro e esse movimento de vocês também ajuda a fazer esse movimento do cool, né? Tipo assim, de colocar na pauta do dia, né? Na verdade, esse é o lema, assim, suboficial da Jacobin, é tornar o socialismo sexy de novo, né? Fazer algo que tenha uma estética atraente, convidativa, e a maneira... seja como nós escrevemos os textos, seja como a gente faz o design, a estética, para ser agradável, interessante, para... Né, todo mundo sempre fala muito das nossas capas, né? Porque a capa convida para você folhear a revista, e a gente acha que o socialismo tem que ter uma cara de futuro, né? Porque, de fato, as experiências do socialismo no século XX, e eu não sou daqueles que acham que são só erros, as experiências do socialismo no século XX foram muito importantes,
Primeiro, porque foram elas que destruíram o sistema colonial na periferia. Tá? Se teve gente que lutou pela libertação nacional, que enfrentou o imperialismo, que abriu espaço, inclusive, para o desenvolvimento econômico autônomo, foram os socialistas e as revoluções socialistas. Né? E também eu não jogo fora o que os socialistas conseguiram fazer no mundo desenvolvido. Também a social-democracia, para mim, é parte do movimento socialista. A social-democracia, aonde ela governou muito tempo, ela produziu as sociedades mais civilizadas e humanas da história. Assim, né? O que a Suécia e a Noruega conseguiram produzir em termos de seguridade social, de direitos dos trabalhadores, de democracia econômica, foi o auge que a humanidade fez. Né? Produziram vidas muito confortáveis. E tem gente que fala, mas isso foi por conta do imperialismo. Não é verdade. Se fosse por conta do imperialismo, quem teria isso era os Estados Unidos, não a Suécia, que nunca teve uma colônia na vida. Isso aconteceu pela luta de classes, pela organização dos sindicatos e pelo fato de que os partidos ligados ao movimento dos trabalhadores ficaram 40 anos no poder ininterruptamente, como foi o caso da Suécia. Né? O Partido Social-Democrata da Noruega era um partido tão radical e à esquerda dentro da social-democracia que eles pediram a entrada no Terceiro Internacional, participaram da Internacional Comunista por alguns anos, depois viram, isso não é tanto a nossa praia aqui não, mas na década de 20 era um partido muito radical. Né? Isso que explica a social-democracia nórdica e o fato de que os trabalhadores lá conseguiram muitos direitos, muitas vantagens, que depois do neoliberalismo retrocederam também, porque esses países não são mais tão social-democratas quanto eles eram, porque a social-democracia, no sentido clássico que a gente entende como a social-democracia do pós-guerra, deixou de existir tanto quanto o movimento comunista internacional deixou de existir. Então, a nossa avaliação é que a gente tem que juntar os nossos cacos aí, aprender com os nossos erros e com os nossos acertos, que produziu-se muitos acertos também nessa história. Teve erros terríveis que cobraram também sucesso à derrota política. Né? Mas tiveram muitos acertos que a gente tem que aprender, seja com a história da Revolução Russa, seja com a história da Revolução Chinesa, seja com a história da construção do Estado de Bem-Estar Social. E nós temos que repensar o que é esse projeto para as condições contemporâneas, para o capitalismo da nossa época, para a classe trabalhadora que existe concretamente no nosso tempo. Por isso o nome da revista é até Socialismo no Nosso Tempo. Né? Essa edição é, sobretudo, uma revista brasileira. A gente chamou socialistas brasileiros das mais diferentes vertentes, organizações, tradições intelectuais muito distintas, gerações distintas, né? Tem desde veteranos como Zé Paulo Neto, até gente muito jovem, como a Juliane Furno, né? Economista ligada ao Movimento Brasil Popular, e tentar trazer essa diversidade de perspectivas sobre o projeto socialista para saber o que dá para fazer hoje, né? O que dá para fazer aqui e agora para reconstruir um caminho ao poder para os movimentos dos explorados e oprimidos. E você acha que é a única saída, né? Porque a outra opção é a barbárie, então, né? Essa é a tese da Rosa Luxemburgo ali ainda no começo do século XX, que a gente discutiu bastante. Eu creio que sim, por questões empíricas, digamos assim. Essa nem seria uma tese a priori, digamos assim. Né? Uhum. Queria ser que o capitalismo produzisse um tipo de desenvolvimento econômico, que permitisse um tipo de desenvolvimento político, que gerasse um progresso humano indefinido. Essa seria essa posição liberal, né? Um capitalismo sustentável, né? Isso, capitalismo, vamos até aqui. Liberal, progresso, e aí vai. Né? Mas o que a realidade está nos mostrando é o seguinte, que as conquistas humanitárias, sociais, que o capitalismo em algum momento parecia ter promovido, não estão mais acontecendo. Né? O capitalismo neoliberal é um desastre. E, assim, é um desastre ao ponto de que o país, que é o país mais rico da história da civilização humana, nunca teve um país tão rico em termos, né, objetivos como os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a expectativa de vida hoje nos Estados Unidos está diminuindo. É o segundo ano consecutivo que tem redução na expectativa de vida. Não está conseguindo mais entregar. Não tem mais progresso social em termos de capitalismo. Então,
E talvez alguém vai até bater nesse argumento e falar, mas isso aí é feito da pandemia. A própria resolução da pandemia foi neoliberal, né? Foi pela razão econômica. E na verdade, dentro da pandemia, a China ultrapassou a expectativa de vida dos Estados Unidos, né? Então. Mostrando também forma diferente de existe formas políticas, exato. Mas o fato é que os salários estão estagnados, que a miséria cresce, que a desigualdade cresce, e nesse caldo aí de ressentimento e de frustração, vai fermentando formas muito odientas de extrema-direita, que é meio... A gente pode falar de um neofascismo no sentido que existem semelhanças estruturais com o que está acontecendo. Tem um autor que nem é um autor marxista, o Karl Polanyi, né, que vai dizer o seguinte, olha, a utopia mais descabida, mais bizarra do mundo é a ideia de que os mercados podem se regular e que você pode... Né, a sustentação social de uma sociedade pode ser o intercâmbio de mercadorias. A tentativa de realizar essa utopia do liberalismo econômico, né, ali no final do século XIX, começo do século XX, produziu uma guerra mundial, a mais devastadora que a humanidade já tinha visto, uma carnificina completa, produziu uma pandemia, que foi a gripe espanhola, produziu um mega crash financeiro que levou as taxas de desemprego lá para cima e produziu o fascismo como uma resposta a isso. O Polanyi falava, o fascismo é uma coisa lamentável, mas é uma tentativa da sociedade, inclusive, se proteger da regulação mercantil da vida. Assim como o comunismo também tinha sido uma resposta a isso. Aliás, eu achei muito certeiro vocês colocarem o Rivera ali, né, com aquele texto daquela época, porque é justamente essa época, né? Tipo assim, a entre-sala para a Segunda Guerra Mundial, né? Que é justamente assim, a Europa se tornando fascista e o que restou de democracia falando, vão nessa aí, né? O Império Britânico não trabalhou nem um momento para conter o avanço na Espanha, na Alemanha, até por essa perspectiva. Quem sabe eles não derrotam os comunistas? Não. Exatamente. Mas aí, depois da tragédia que foi o fascismo e a Segunda Guerra, na verdade. Aí, com a própria moral expandida da União Soviética de derrotar, porque foi o Exército Vermelho que chega lá em Berlim, né, para acabar com o nazismo, tá? A força que os sindicatos tinham tido, né, inclusive nessa ideia, olha, fomos um grande sacrifício humano para vencer a guerra, tem um consenso, inclusive, entre a elite dirigente, né, de que não dava para ser aquele tipo de capitalismo desenfreado, né, selvagem, sem regulação, e a classe trabalhadora conquista, no norte conquista o estado de bem-estar social, no sul conquista a possibilidade do desenvolvimento, desenvolvimentismo. No sul é o equivalente, digamos assim, ao keynesianismo no norte, né? E se estabelece uma espécie de trégua entre as classes, que é esses 30 anos gloriosos aí do capitalismo, sobretudo de 45 a 75, né, onde algum tipo de conciliação estava colocada. E o neoliberalismo é uma tentativa de reeditar essa utopia descabida, deslocada, de uma sociedade de mercado. E esse negócio não funciona. A gente teve essa experiência histórica uma vez, e está tendo essa experiência histórica de novo. De novo. E o resultado é a emergência da extrema. A gente está mais ou menos ali nos anos 20, 30. Exatamente. É o enfraquecimento da democracia, sabe? A volta das pandemias. E eu acho que agora, pelo menos... Não vai me falar que vem aí uma grande guerra mundial, hein? Por favor, hein? Não, isso está no horizonte, né? Isso está no horizonte imediato. Não é a hipótese que eu acho a mais provável e muito menos a desejável, né? Mas a Europa está numa situação de guerra, né? A Ucrânia pode acabar virando uma guerra generalizada na Europa que vai engolfar o mundo inteiro, e as tensões também entre Estados Unidos e China estão aumentando, né? E eu espero que nós não entremos numa nova era de guerras, mas eu espero que a gente entre numa nova era de revoluções, porque um problema que nós temos hoje é que
nós não conseguimos ainda produzir uma alternativa concreta, positiva ao desastre neoliberal. Não houve uma revolução na margem do sistema, como houve, por exemplo, na Rússia, que mostrava assim, tem um modelo aqui, os trabalhadores conquistaram o poder na Rússia. Dá para fazer isso. Tá? A gente pode fazer 1000 críticas a essa experiência tentativa de construir o socialismo na Rússia. Mas uma coisa que nós temos que reconhecer é que ela existia. E, portanto, era um caminho concreto que a pessoa fala, tentaram fazer, isso daí dá para fazer. Formou tanto uma estrutura social, econômica, quanto mental, né? Tanto que o efeito da... Eu tô muito curioso para ver a série aí do Dan Curtis sobre a mudança do comunismo pro capitalismo, porque, assim, a parte de construção mental foi muito afetada, né? Porque você tinha todo um estilo de vida. Imagina hoje você acordar e acordar num mundo que não é mais aquilo que você imaginava, né? Exatamente. Mas isso existia, né? Então dava uma... Mas existia. E era um farol para muitos movimentos no mundo. Nós queremos construir aquilo que os russos fizeram ali. Né? E hoje em dia nós não temos nem existe um socialismo real e muito menos uma social-democracia que aponte o que dá para fazer, qual é a resposta concreta para o neoliberalismo. É uma tragédia que não tenha. Né? Os nossos amigos gregos tentaram e foram derrotados pelo massacre financeiro. A União Europeia botou a faca no pescoço e falaram, se vocês tentarem qualquer coisa, uma revolta contra o sistema financeiro, nós vamos liquidar vocês. E o governo do Syriza capitulou. Né? Mas você acha que é possível alguém não capitular diante do sistema financeiro global? Pois essa é uma questão que está colocada para a gente, né? Porque vamos imaginar que um governo hipotético do Lula, que ele assuma, né? Tem um primeiro. Vamos viajar na maionese agora. Vamos supor, aí tem um conflito muito imediato aqui com o bolsonarismo para tomar posse e tal, a imprensa, escândalos de corrupção. Mas vamos supor que esse governo estabilize magicamente. E no segundo ano ele propõe qualquer coisa mais difícil. Acho que a resposta seria justamente essa do sistema financeiro, né? Falar, opa. E até uma tese que a Jacob discutiu, né? Pode haver um golpe em cima, né? Um golpe do golpe, né? São teses, né? Como você acha que existem formas de se proteger disso, assim? Né? É a pergunta de $1 milhão. As nossas primeiras tentativas falharam, né? O sistema, a experiência de governo da Grécia foi colocada sob um estresse tremendo, um terrorismo financeiro, e capitulou. Isso acabou desmoralizando o próprio Podemos, que tinha jogado seu destino junto com o destino do Syriza, né? Então ele teve que também acabou recuando e adotando uma posição secundária na política espanhola, não conseguiu se tornar a primeira força, né? A força de esquerda hegemônica lá. E a nossa tentativa de mudar a política do Reino Unido, tomando o Partido Trabalhista pela esquerda, acabou também fracassando. Né? A classe dominante derrotou a experiência corbynista. Né? Então, assim como derrotou também a experiência do Sanders, que por um momento quase era o favorito para ganhar. Né? Teve um momento que o Sanders estava nas bolsas de aposta lá como o cara que tinha mais chance de ganhar. Mas aí também a burguesia se reorganizou e falou, não dá. Isso aqui aí já é zona. Né? Aí centralizou no Biden e falou, é o Biden. E aí pronto, acabou a máquina do Partido Democrata, que é um partido das classes proprietárias, né? O Sanders era um intruso no partido. O Sanders, na verdade, é menos que um intruso, porque o Sanders nunca entrou no Partido Democrata. Né? Até hoje ele nunca foi filiado ao Partido Democrata. Ele usava uma loophole lá, porque em Vermont você não precisa ser democrata para se concorrer a cargos do Partido Democrata. Eu acho que eu até incluiria. Você acha que um caminho, né? Talvez seja uma resposta difícil, mas como você falou, o Sanders em algum momento foi real. Né? Então, tipo assim, sendo o país mais poderoso do mundo, você acha que ele pode ser realmente emitir o sinal para o resto do mundo? Então, porque o Biden tá aí e não tá tão bem assim, né? Então a gente não sabe o que vai ser a eleição americana daqui 2 anos, né? E ela pode mudar a chave global, realmente, né? Se tiver uma coisa muito esquisita lá, ou
um segundo Trump, que seria realmente ele vai tomar a posse e vai lançar a bomba atômica, isso aí já esquece. Mas um governo ganhar um democrata esclarecidíssimo, como um Sanders ou qualquer outra, em 2 anos pode surgir todo tipo de gente. Parece pouco tempo, mas é muito tempo para a política. Tem um problema que o Sanders já está bem velhinho, eu não sei se ele consegue concorrer mais uma vez, não, né? E, bom, num campo mais longo, nós vamos ter esse mesmo problema com o Lula aqui no Brasil. Né? Sim. Não sei se o Lula consegue chegar para se reeleger bem. Né? Esse é um problema que a gente pode até discutir depois. Mas uma vitória do Sanders realmente teria sido, eu não acho que seja mais possível, né? Seria um terremoto, uma coisa que transformaria a correlação de forças no mundo. Mas a questão é, a classe dominante dos Estados Unidos permitiria isso? Ela teria que estar muito tesorganizada, ela teria que estar passando por uma crise de hegemonia muito profunda para não conseguir impedir que um dos nossos, porque o Sanders é um socialista, eu tenho absoluta convicção, chegasse lá, mesmo que não fosse para fazer um governo socialista, mas saberia também a possibilidade aumentaria o espaço de manobra da esquerda em todo o mundo de uma maneira brutal. Né? Eu gostaria muito que esse tivesse sido o desfecho, né? Porque por um momento quase que parecia que isso poderia acontecer. Ter um Corbyn primeiro-ministro da Inglaterra, um Sanders nos Estados Unidos, seria o equivalente a ter a Thatcher e o Ronald Reagan, como foi para o outro lado. E poderia ser o início de um outro acordo, um outro pacto, né? Um outro consenso mundial. E aí eu te lançaria uma coisa que também te respondeu. Eu já vi o Siddhartha Ribeiro falando isso, né? O Siddhartha tem uma crença que o destino do mundo realmente está na mão dos bilionários, seria uma mudança de atitude deles, né? De decidir realmente ceder. Então, assim, o poder está com eles, mas apostar que eles vão produzir algum tipo de mudança progressista me parece uma coisa absolutamente lunática e não é a aposta do marxismo, muito menos, não é a aposta do socialismo, muito menos do marxismo. A aposta do marxismo não. E eu acho que assim, a aposta dele é justamente não é uma crença lunática, é justamente impor essa questão, tipo assim, se está tão na mão deles, como produzir, né, que eles deem essa resposta, né? Porque não vai se pedindo, né? Entendeu? Eu acho que essa é a questão. Mas isso lembra um pouco, né? Isso pode ser um sintoma da nossa derrota também. Lembra um pouco dos socialistas utópicos, né? Porque os socialistas utópicos meio que demandavam dos poderosos, dos ricos, dos governantes que fizessem a reforma social. Dizendo, por favor, façam isso pela gente. Né? Dividam, então, vai sobrar bastante para vocês. Exatamente. A tese política do marxismo é que a classe trabalhadora devia se constituir como um agente político independente e ter o seu próprio projeto e conquistar o poder político. Olha o Lula aí. A tese do Lula foi essa, né? Só que ele teve que governar em plena hegemonia total do neoliberalismo e respondendo, portanto, às regras do neoliberalismo. Então vamos imaginar isso aí, ó. Vamos dar o poder pro Lula. Ele vai estar no poder nessa entre-safra aí global. Ele pode pegar essa emergência global. Olha que sorte que seria, né? Eu acho que dá para fazer. Isso eu tô querendo ser realista, não gosto de coisa que... Você não gosta de sonhar? Não, sonhar com o pé no chão, assim, como diria o Lênin, né? Escrupulosamente para tornar os nossos sonhos realidades. Que é o que vocês falam, o momento é grande. Eu gostei dessa frase, que o momento é grande, sonhar alto, né? É necessário. E arrancar a poesia do futuro, né? Então, mas pé no chão. É meio que a gente está um pouco fazendo... Poético, mas não lunático. A gente está fazendo um pouco uma referência ao Lênin quando a gente fala para realizarmos escrupulosamente nossas fantasias, temos que exercer a convicção de que não apenas é preciso lutar, mas que também é possível vencer. Então, acho que a gente tem que pensar, e aí, qual é o caminho que torna possível vitórias concretas, né? O que eu acho que dá para fazer? Só retirar o Bolsonaro da presidência e retirar, portanto, o comando do executivo de uma quadrilha de extrema-direita, porque é isso que é o bolsonarismo, então, são gangsters hiperreacionários, tá? Já nos daria um respiro e tiraria um pouco a ameaça que está sempre presente enquanto o Bolsonaro estiver no poder,
de uma ditadura terrorista. Porque nós sabemos que o o Bolsonaro gostaria de implementar no Brasil é uma ditadura terrorista que esmagasse a esquerda. E a gente sabe disso porque ele passou a vida dele toda falando isso. É a convicção profunda, que teria que fazer o trabalho que a ditadura militar não fez, matando 30 mil. A ideia dele é o seguinte, ó, o que está atrapalhando o Brasil? São esses militantes subversivos comunistas e tal, mas se você pegar os líderes dos sindicatos, os líderes dos movimentos populares, os intelectuais de esquerda e tal, e não são muito mais do que 40 mil realmente no Brasil? Dá uns 10 mil. Hã? Pois é. Aí você mata essa galera toda e você resolve o problema. Esse é o sonho do Bolsonaro. Se ele tivesse poder desmedido, incontrolado, ele faria isso, tá certo? E se ele se reeleger, ganhar a presidência de novo, ele está mais próximo de fazer isso, porque ele acumula poder, acumula legitimidade. Então nós temos que eliminar essa possibilidade. É fundamental, até para a gente poder, às vezes, dormir um pouco mais tranquilo, que o bolsonarismo não esteja no comando do Estado. Tá? Mas isso é o mínimo do mínimo. Né? O que daria para fazer também? Uma coisa que alguém precisa fazer, e talvez seja o Lula que possa dar essa senha internacional, tá? É fazer uma espécie de reconstrução do desastre do neoliberalismo, inclusive do desastre da pandemia, tá certo? Uma recuperação econômica, lidar com o problema social, tá? Mas fazer isso enfrentando a crise ecológica. Né? Essa é uma aposta que a gente da Jacobin está fazendo o tempo inteiro. Nós podemos conectar o problema do fim do mundo com o problema do fim do mês. Nós temos que conectar a luta social com a luta ecológica. A gente pode produzir um grande projeto de intervenção pública, de investimento público, de planejamento público, para mudar a estrutura produtiva e, ao mesmo tempo, resolver enfrentar a desigualdade, a pobreza e o desemprego. Isso o Lula pode fazer. Está dentro do limite do possível e ele teria, inclusive, apoio dos social-democratas europeus, sobretudo dos suecos e dos alemães, para fazerem isso, para fazer isso. Ele pode, inclusive, colocar o Brasil na vanguarda do processo de transição ecológica no mundo. Fazer um programa de desmatamento zero, né? Ter um programa de reconversão industrial, fazer um programa de uma espécie de PAC ecológico com emprego verde para todo mundo. Tá? E isso seria... E o Lula tem até a autoridade moral de liderar esse processo internacionalmente, de convencer os países desenvolvidos a adotar esse caminho e de lutar junto com os países em desenvolvimento, né, para que o norte global possa financiar a transição da periferia do sistema capitalista internacional. Então, acho que se o Lula fizesse isso, seria uma grande contribuição para a humanidade, seria uma grande contribuição para esse esforço da gente sair desse interregno que nós estamos metidos. O neoliberalismo, todo mundo sabe que não funciona mais, não dá certo, só produz caos, extrema-direita, degradação ambiental e humana, mas ninguém ainda sabe o que fazer, colocar no lugar. Acho que o Brasil seria um espaço experimental para pensar esse novo acordo, né? E eu acho que no primeiro momento ele não seria uma ruptura anticapitalista, por mais que eu gostasse que fosse. Inclusive, eu digo aqui que se a possibilidade da ruptura anticapitalista estiver colocada, eu abraçarei essa possibilidade com todas as minhas forças. Mas eu acho que o momento é mais para construir poder coletivo a partir de um programa ousado de reformas sociais, nesse caso, encaixando, articulando a questão social com a questão ambiental. E, a partir disso, aumentar a capacidade de ação coletiva, a capacidade de organização e mobilização dos setores populares e construir um novo sujeito histórico coletivo que possa ter um projeto de transformação sistêmica no horizonte. Total. E aí, antes que te acusem de reformista, você põe essa diferença, né? Nunca perdeu o objetivo final, a estrela. O objetivo final. Que é voltando à Rosa, né? Exatamente. A Rosa faz essa discussão, né? Muito engraçado como, às vezes, a Rosa é lida como
fazendo a disjuntiva, né? Você tem que escolher ou reforma ou revolução, e ela começa o livro dizendo, não tem essa oposição. Essa oposição, quem colocou foram os reformistas, os social-democratas revolucionários, que ela como era se via, sempre viu que a reforma é um meio, é um caminho para a revolução social. E é a escola do proletariado, é por onde o proletariado ganha capacidade de organização coletiva, ganha consciência das suas tarefas e ganha autoconfiança para o exercício do poder. É isso. Tarefas, né? Eu tô gostando muito dessa palavra, tarefas, né? Para encerrar o papo, Vitor, você falou de uma tarefa emergencial, né? Um segundo governo Bolsonaro seria extremamente violento com muitas pessoas, né? Jornalistas, toda a militância de esquerda do país, Povos seria uma coisa... indígenas. Povos indígenas, né? Exato. Seria uma coisa muito grave, né? É até difícil imaginar. Você acha que então a tarefa básica de cada pessoa que está vendo esse papo é virar um voto? Não, a tarefa prioritária dos socialistas e também dos nossos amigos não socialistas que estão nos acompanhando porventura é derrotar o Bolsonaro por todos os meios necessários. Pós-eleitoral, tudo. O processo eleitoral é um dos meios, e ele é absolutamente Não, crucial. e o pós-eleitoral, né? Então, imediatamente, o Bolsonaro precisa perder as eleições. Eu, sinceramente, acredito que a essa altura do campeonato, nós não vamos conseguir virar muito voto do Bolsonaro para o Lula. Uhum. Desde o começo é uma eleição muito polarizada, muito consolidada, que cada campo consolidou a sua própria base, tá certo? São pessoas, em sua maioria, que já fizeram um voto, então depois que você vota, você até racionaliza qualquer dúvida que você tinha tido antes. Então, acho que nós temos esse campo dos que votaram no Bolsonaro, não acho que eles vão votar no Lula. Os que votaram no Lula, não acho que vão votar no Bolsonaro. Mas a gente tem algumas tarefas muito fortes. Primeiro, existe um contingente que está em dúvida também, pequeno, reduzido. Mas nós temos que incidir com muita força nisso. Nos indecisos, que são cada vez menos. Né? Nós temos aqueles que votaram em candidatos que não foram Bolsonaro. Esse nós temos que atrair também. Eu acho até que assim, uma parte vai para a abstenção nulo, uma parte vai para o Bolsonaro, uma parte vai para o Lula. Mas nós temos que lutar que a maior parte vá para o Lula. E é possível, tanto da Tebet quanto do Ciro, que a maior parte vá para o Lula. Nós temos que combater a abstenção, né? As pessoas que votaram no Lula têm que votar de novo, tá? Isso é fundamental. E eu até para ter mais autoridade para falar isso, eu decidi que eu vou votar de novo, mesmo votando no Ceará. É um pouco de sacrifício. Estou retornando ao Ceará para votar no Lula no segundo turno. Olha aí. E nós temos que entusiasmar as pessoas para que elas achem que é importante votar. Aquelas pessoas que querem votar no Lula, mas que não estão tão convencidas assim. Quanto mais convencidas elas estiverem, mais maior a probabilidade de comparecimento na hora da urna. E isso é absolutamente importante. E não podemos perder nenhum voto, né? Nós temos que reforçar o nosso campo ao máximo. Agora, em tempos individuais, como fazer isso sem brigar com a família? E como lidar? E aí é uma pergunta difícil. Como lidar com essa angústia? Uma coisa que a gente falou. Telefonemas é isso. Primeiro que eu não sei fazer perguntas às vezes. Quando eu faço perguntas difíceis de responder. Como lidar com essa tensão que a gente já falou aqui? Vou forçar você a pensar aí. De um possível crime eleitoral, né? Porque para mim tá muito claro, eu concordo com você. A eleição não está ganha, mas ela é muito favorável e talvez a única forma dela não ocorrer é o crime eleitoral. É ganhar na urna roubando, e aí seria uma coisa terrível, muito grave, difícil de conter, porque pelo discurso legalista do PT teria que ser aceito o resultado roubado. Como que faz, assim? É uma angústia você acha que é uma angústia que a gente tem que carregar no nosso dia? Como Eu não pensar acho que isso? essa é uma angústia muito produtiva, né? Essa é uma razão pela qual nós deveríamos ter forçado ao máximo para acabar com a fatura no primeiro turno. Tá? Porque no primeiro turno todas as pesquisas davam vantagem tão grande que nem teria como, se é que é possível fraudar a urna, eu não sei se é. Está ainda aí, Vinícius? Congelou para mim.
Voltei. Ah, tá. Okay, ficou tão polêmico que derrubou a live. Fala aí, Vitor. Então, o mais interessante seria se a gente tivesse resolvido o problema logo no primeiro turno, até para nem dar tempo de resposta, né? Acho que seria impossível fraudar, né, no primeiro turno, diferença maior e tal. Eu não acho que nós temos que nos preocupar com isso, porque nós não temos capacidade de agência nisso. O que nós temos que fazer é aumentar o volume de campanha, se identificar na rua, mostrar que tem uma maioria pró-Lula, isso é muito importante, até para o questionamento eleitoral, se o Bolsonaro fizer, tá certo? E ganhar a quantidade de votos que for possível. Mas eu realmente não acho que a gente deva perder muito tempo em discussões com pessoas que já votaram no Bolsonaro. Então, eu diria assim, se você não quer se indispor com a sua família, esse não é o momento mesmo, vai tentar conversar com outras pessoas, né? Mesmo que sejam pessoas, vai para a rua, participa das atividades de campanha, tenta falar com todo mundo que você se coloca uma identificação, porque as pessoas também acabam indo falar com você, né? Ou dizer que estão em dúvida. Nós temos que ir atrás dos que ainda não estão muito firmes. Eu acho que dá para ganhar essa eleição, é favorável para a gente, mas ainda tem muita confusão daqui para o dia 30 e depois vai ter confusão também. Então por isso que é importante que a campanha apareça, né? Que tenha mobilização de massa. Acho que nisso o Lula acertou. Ele tem feito eventos imensos, muito maiores do que o bolsonarismo tem feito na campanha. Foi imenso ato de BH, foi imenso ato na Bahia, né? Recife, né? Rio de Janeiro. Que o Bolsonaro tem, Belfort Roxo também. Essa semana ele vai fazer evento público em lugares que ele perdeu no Rio. Vai ser importante isso. Pois é. Então, isso é uma demonstração de força, mostra que nós somos maioria, e isso ajuda também na própria campanha. Então, se identificar, encontrar os indecisos, ajudar as pessoas que não conseguiram votar, para que elas vão votar também de alguma maneira, não deixar a abstenção aumentar do nosso lado, e se preparar a mente, preparar o corpo para possíveis enfrentamentos com o bolsonarismo, porque eles vão questionar as eleições, se perderem, acredito que perderão, né, e vão continuar existindo como a principal força de direita no país. É a extrema-direita hegemonizando a direita, o que é terrível, né? Porque também eles são, sendo a segunda força, qualquer coisa cai na mão deles. Então vão tentar desestabilizar o governo depois, vão tentar dar um golpe. A questão conseguirão? Não sei se conseguirão. Acho que não conseguirão, mas vão tentar, e nós temos que estar preparados para isso. E os socialistas têm que ter esse trabalho duplo, um trabalho de combate incessante, desmoralização da extrema-direita e defesa do Lula e do seu possível governo, sempre que ele estiver em ataque pela extrema-direita, e, ao mesmo tempo, colocar uma pauta concreta e levar o povo para a rua por essas pautas. Nós temos que mobilizar pela reforma agrária, nós temos que mobilizar pela demarcação das terras indígenas, nós temos que mobilizar pelo desmatamento zero, nós temos que mobilizar, ter visibilidade na sociedade, discutir uma transição ecológica e social no Brasil, e isso vai exigir muita organização. Tem uma presença, inclusive, para descobrir pautas novas, né? Pautas até mais simples, coisas que não... pautas que têm um apelo majoritário, ou que a maioria da sociedade já está convencida, ou que nós podemos convencer por um esforço de agitação e propaganda, né? Nós temos que encontrar esses pontos aí, onde a gente tem capacidade de maior incidência, tá? Que vão ser os caminhos por onde a gente vai empurrar o governo. É empurrar o governo e sustentar o governo ao mesmo tempo. E aí nós não podemos ter vergonha de dizer, não, nós temos objetivos finais que são muito mais ambiciosos do que o objetivo que um governo Lula pode se colocar, até pelo arco de alianças que o constituiu. Mas nós temos que ver que tem um desejo na sociedade por transformações mais intensas e mais profundas. E capturar o descontentamento social para esse desejo de transformação democratizante. Sim. Até porque isso seria inédito, né? Isso que você falou é muito importante, né? O capital de direita está com a extrema-direita. A direita está com quem? Está com o Lula. Então,
Então, assim, eu como jornalista, fico muito curioso para saber onde que a imprensa vai cair, né? Porque ela tá tão sem posição nesse momento que num eventual governo Lula, ela vai estar numa posição inédita, né? Ser democrática ou ser nazista? E aí? Mas ela provavelmente vai fazer uma versão, digamos assim, com um sinal invertido daquilo que eu estou propondo. Ela vai, de alguma maneira, não Desestabilizar o governo e empurrar ele para. pressionar para a direita. É isso que. Afinal das contas, a imprensa corporativa ela é um instrumento da classe dominante, das classes Dos proprietárias. bancos, sim. E ela vai pressionar que o governo adote o programa das classes proprietárias. E nós temos que estar pressionando do outro lado para que ele não faça isso. É isso. Pô, Vitor, não sei se eu te decepcionei na nossa pauta. Conseguimos discutir tudo? Eu acho que discutir muita coisa, nos propomos a discutir mais coisa ainda, né? É muita coisa, né? Eu queria que você terminasse recomendando o livro, porque eu acho que a gente falou aqui muito de questões gerais, né? Até porque eu acho que assim, quem tá ouvindo a gente até agora e quem já curte telefonemas está bastante informado, né? Não tem mais aquele medo, temor do termo ou da discussão política. Então eu queria que você terminasse o papo indicando o ABC do socialismo para as pessoas que queiram ler o livro para buscarem mais argumentos. Acho que, né? Acho que o tipo de conversa que a gente tem é uma conversa difícil, né? Acho que até muita gente tem medo de ir para a rua. Eu tenho esse medo, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sei argumentar. Então essa coisa de vamos na rua virar volta, eu não posso ir para a rua porque sim, em 3 minutos eu tô apelando. Então eu sou a pessoa que vai levar voto pro Bolsonaro, assim, então eu já me conheço. Mas eu acho que é importante você indicar o livro, né? Nós temos agora 2 materiais que nós estamos trabalhando, né? Vai. Um já está nas bancas, nas livrarias, inclusive aqui em São Paulo você encontra nas bancas da Paulista, que é esse. A nossa tentativa de fazer um pouco campanha para o Lula também, não por acaso é uma estrela vermelha, mas é a estrela vermelha do socialismo, a estrela vermelha, a estrela guia, né, que nos orienta rumo ao objetivo final. E ela faz uma discussão de socialismo, mas dentro do contexto de uma conjuntura de enfrentamento da extrema-direita. Como eu já havia dito, né, uma edição muito diversa, né, que você tem distintas vertentes, compreensões que estão presentes, tem o Zé Paulo Neto do PCB, tem o Boulos do MTST, tem pessoas mais ligadas ao MST, né, tem pessoas mais jovens, mais velhas, tem a Leda Paulani, que é professora de economia da USP, né, tem essa discussão sobre arte e revolução, tem uma discussão que a Sabrina Fernandes fala sobre a agenda ecológica, né, rumo ao que seria já o horizonte do século 22, né, das nossas grandes tarefas históricas. E tem essa bomba. Deputados que foram eleitos que estão presentes aqui também. A gente entrevistou eles antes das eleições e foram bem sucedidos, como o Matheus Gomes e a Laura Cito, né, ambos negros do Rio Grande do Sul, eleitos ambos como deputado estadual. A Laura do PT e o Matheus Gomes do PSOL. Então tem uma galera muito ampla, diversa, interessante, e tem um artigo desse que nos fala aqui. Vitor Marques. Vitor Marques, que se chama A Altura do Futuro, A Altura do Nosso Tempo, A Altura do Agora, perdão, que ela faz uma discussão da estratégia do socialismo democrático, né, como um caminho para o poder no nosso tempo também, e faz um balanço das discussões estratégicas do socialismo no século XX, tenta dar uma atualizada para agora. Essa é a revista, eu não me canso de falar isso, a mais interessante que nós já publicamos, né, com autores de peso e discussões muito relevantes contemporâneas. Eu tive a oportunidade de ler a primeira, a segunda, tô devendo ler a terceira e a quarta. Mas do que eu passei, assim, meu sobrevoo pela quinta, eu fiquei, putz, não tem um texto que eu fiquei com vontade de pular, sabe? Então realmente tá quente. Ela está quente, eletrizante, e queremos, inclusive, que o Lula ganhe logo essas eleições para a gente discutir agora socialismo a partir dessa revista, né? Total. Se o Lula perde, fica até um pouco mais difícil a gente discutir isso, porque fica meio tem que dar um projeto de mudança de regime no Brasil. Assim, talvez a gente tenha que ir para uma tática mais insurrecional, porque 4 anos de Bolsonaro é uma tragédia sem precedentes. O
outro material que a gente está trabalhando também é o ABC do socialismo. Tá? Ele é baseado numa versão em inglês, que foi organizada pelo Bhaskara, um cara, né, que é o editor, fundador da Jacobin. Nós traduzimos a maioria, tiramos um ou dois que eram muito específicos do contexto norte-americano e adicionamos alguma coisa. Adicionamos um artigo de introdução, é o prefácio que eu assino junto com a Aline Klein. A Aline é a editora da Jacobin, né? Esse prefácio está disponível gratuitamente, está aberto na internet, se chama justamente... Linkarei aqui. Se você odeia o Bolsonaro, então vai amar o socialismo. Que é justamente a nossa tentativa de atrair essas pessoas que têm um nojo pelo Bolsonaro para um projeto coletivo mais ousado e ambicioso, que é o do socialismo. Então, esse prefácio já está à disposição, mas nós vamos disponibilizar integralmente, viu, o ABC na internet. Aos poucos no site, um artigo por vez, depois vamos ter uma versão de e-book, né, todo bonitinho, formatado, também disponível. Mas ele está já na pré-venda, está com desconto aí de pré-venda. Recomendo, é uma introdução muito fácil, muito acessível, justamente para aquelas pessoas que se interessaram pelo socialismo, estão no início da sua formação política, e os textos são bem didáticos, né? Além dos de inglês, tem um que fala sobre o MST e o MTST aqui no Brasil. Legal. Tem um que discute a questão de raça e gênero junto com o socialismo. É um texto da Raíssa Ruas, muito bom também, muito informativo. E é uma boa porta de entrada para debates mais complexos sobre o socialismo, tentando reposicionar o socialismo como um projeto para hoje, né? Nós temos tarefas mais imediatas, nós temos objetivos intermediários até chegar no socialismo, mas nós estamos de olho no socialismo e achamos que a maneira que a gente vai ter de se livrar dessas aberrações, como foi o fascismo na década de 30, como foi a ditadura militar no Brasil e na América Latina, e como é o Bolsonaro hoje, né? A maneira de nos livrar de vez dessas aberrações é democratizar a economia, é instituir o autogoverno dos produtores livremente associados, como já dizia o velho Marx, e pôr fim a essa pré-história da humanidade, no momento que a humanidade ainda se divide em classes sociais e é regida por mecanismos cegos como a procura do lucro. Nós queremos realmente ajudar a humanidade a se encaminhar para um estágio superior do seu desenvolvimento, onde o ser humano, a satisfação das necessidades do desejo humano seja colocada como ponto crucial da sociedade e não a acumulação privada indefinida, tal como é no capitalismo. Excelente, excelente. O Telefonemas acredita nisso, viu, gente? Por isso que a gente está aqui fazendo esse jornalismo independente da nossa forma, sempre buscando o apoio de vocês para conseguir construir isso junto, né? Não temos patrocinadores, financiadores, por isso que a gente conta sempre com a sua ajuda para manter a gente no ar. Então tem o apoio do Telefonemas, tem QR Code com Pix para você ajudar a gente, né? Quem puder compartilhar, sempre é a maior moeda de troca para nossas palavras chegar mais longe, os nossos papos chegarem mais longe. Mandem aqui a conversa do Vitor pro seu amigo, né? Vocês estão tendo conversinhas aí sobre esses assuntos que eu sei. E tem um amigo lá que tá meio em dúvida, meio, pô, mas não, manda o papo do Vitor. Não, o que esse cara tá falando, olha lá. Tem um livro que ele escreveu, tem um artigo dele, manda o artigo, manda a entrevista, faz tudo junto. Né? Vamos conversar. É o que o Vitor falou, a gente precisa conversar mais. E o Telefonemas está aqui produzindo conversas. Por isso que a gente conta aí com a sua ajuda, tanto para o compartilhamento quanto para a financeira, se possível. De contrapartida, a gente consegue ajudar você a comprar livros. Ó, esse desconto aqui é do Crise, né? Que é um projeto alternativo do Telefonemas, mas ó, com o hashtag crise, você vai na Autonomia Literária e compra tudo com 25% de desconto. Os livros da Autonomia geralmente já são baratos, né? O ABC tá saindo aí por R$60, algo assim. Pensa que hoje um livro aí na livraria não sai por menos de 80, 90, tão horríveis os preços. Então, 60 com 25 eu não sei fazer a conta, mas vai dar barato, vai dar tipo um dinheiro legal aí que você vai ter. Se não der para juntar em um mês, você junta em 2, 3 e arremata o livrinho, tá certo? Turma, é o ABC isso. está sendo vendido por R$48. Aí, ó.
Mete o 25 nesse 48 aí, ó. Show. É isso, turma. Queria agradecer a todo mundo que colou. O Telefonemas está disponível no YouTube, nas plataformas de áudio, sempre primeiro no YouTube, que é onde saem aqui os vídeos. Lá nas plataformas de áudio a gente está organizando para ficar tudo ajustado. Algum dia eu vou conseguir fazer isso. E, Vitor, pô, te agradecer muito por ter colado aqui, né? Sempre essas conversas abertas. Eu achei que a gente já conseguiu ter uma conversa mais formal, né? Falar só dos textos, mas eu acho que é produtivo falar de um pouco de tudo, né? Espero que você tenha gostado, curtiu? Eu me diverti pra caramba, Vinícius. Obrigado aí pelo convite e vamos fazer mais coisas juntos. Estou à disposição. Vamos, chama. A Jacobin é parceiro aí do Crise também. Não, chama a gente para mediar uma mesa aí, fazer. A gente está disponível. Se quiser trazer lives para cá, a gente traz também. Use a nossa fábrica aqui de lives, está aberta para todo mundo que quiser contar com a nossa ajuda. Certo? Valeu e obrigado a todo mundo que aguentou aqui a 2 horas de papo, não é para qualquer um também não. Dá uma olhada lá, quem puder, assina a Jacobin. Assinar a Jacobin você ganha também desconto nos livros da coleção Jacobina. O ABC é um deles. O Realismo Capitalista do Mark Fisher é outro deles, que a gente já discutiu aqui. Né? E aí ajuda a gente a manter o projeto, né? Porque uma coisa que eu sempre falo é que a revista ela não é barata, mas a revista é o que mantém a nossa estrutura. Né? Então a gente está o tempo todo publicando coisa de graça no site, porque tem a revista que paga as contas. Então, no dia que a gente não conseguir mais vender revista, ainda bem que está vendendo bem por enquanto, né, nós vamos ter que fechar as portas. E aí, se você acha que a Jacobin está fazendo um trabalho importante, útil e tal, tenta comprar revista, tenta fazer a assinatura, ou no mínimo nos segue lá no Twitter, no Instagram, reposta nossas coisas, que ajuda a gente a chegar em mais gente também. É isso. Turma, até o próximo Telefonema. Valeu. Valeu. Dia 30, vote, hein? Vote certo.